Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? E você? Tudo certo. Estava aqui conversando só um pouquinho com o pessoal enquanto não chegava. Da forma curiosa como surgiu essa live. Foi, né? As pessoas começam a estudar umas coisas. Não, foi um caminho totalmente, né? Achei um gancho e resolvi buscar e comentei contigo e foi, né? Uma coisa louca. Mas assim que Uma coisa gostou. louca. Achei um artigo aqui que falava sobre relação de depressão e problemas intestinais relacionada à angústia conjugal. O que foi esse estudo? Deixa eu contar agora certinho a história. Eles pegaram, Eu fiquei curiosíssima pelo estudo depois que tu me falou. eles pegaram 43 casais e casais saudáveis, né, ditos saudáveis, e colocaram eles em situações de conflito, né? Eles foram filmados e fizeram exames de sangue, tiveram algumas situações como discussões tipo em relação a dinheiro, algo assim, e depois fizeram um exame de novo para ver o que acontecia. E resumindo, esse artigo coloca que quanto mais hostil a relação, maior a chance de desenvolver problemas como depressão através da permeabilidade intestinal, porque isso aumenta esse tipo de situação aumenta o número de bactérias ruins do nosso organismo. Aumentou em 70 e quase 80%, se não me engano. Eu não tenho o número aqui anotado, mas quase 80% o número de bactérias ruins do nosso organismo, né? Então, me chamou bastante atenção isso. E eu estava comentando aqui que eu acho que talvez nem tu tivesse ideia da profundidade que fosse teu trabalho, não nesse sentido, pelo menos, né? Não sabia que eu ajudava a melhorar a saúde do intestino. Realmente essa foi novidade. Foi muito louca a forma que surgiu a conversa toda. Eu fiquei impressionada quando eu li, na verdade, porque não fazia ideia de que não tinha chego nesse ponto, né? E aí, quando eu contei pra Day, ela já quis, não, vamos fazer uma live. Que nem era esse o tema pra nossa live. É o primeiro que eu tinha Eu tô com uma pensado. live que estava sem tema. Quando surgiu o estudo, bom, esse é o tema, né? Vai ser isso aí. Boa noite para quem tá chegando. Day, eu não sei se tu queres te apresentar. Acho que pode ser, né? Se apresentar é sempre uma coisa não tão simples, né? Eu sempre acho curioso, né, a gente se apresentar. Mas enfim, eu sou Daiane Croda, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia de casal e de família, especialista em terapia sexual, consteladora familiar, algumas abordagens de trauma. Mas acho que os títulos nunca nos definem muito, né? Eu acho que a primeira coisa, talvez, no me apresentar é que eu sempre fui alguém muito curiosa, né? Eu sempre tive uma curiosidade natural para saber como é que as coisas funcionavam, como é que as relações funcionavam, assim. E quando encontrei a psicologia, foi uma paixão, né? Mais que uma paixão, uma cachaça. E já fazem 20 anos, mais de 20 anos que eu tô na psico, né? Já trabalho na clínica há quase 18 e com casais há uns 14, constelação há uns 4. Então foram muitas caminhadas assim para em que eu fui olhando as coisas de um jeito cada vez mais ampliado. Quando eu fiz psicologia, sempre gostei da clínica, mas indo para a clínica eu percebia que uma pessoa sozinha, ela trazia para psíquica ela isso, né? Como ela afeta as pessoas e as pessoas afetam ela. Isso me fez para terapia de casal e família, né? Foi a minha primeira especialização, enfim. Eu vi esse universo das relações, das inter-relações, da comunicação, da importância, né, da gente trabalhar esse sistema mais ampliado. Mas ainda não me achei tanto, né, do meu jeito de trabalhar. Clareou um monte de coisa, mas comecei a trabalhar mais com casais e muitas coisas, assim, que
quando o casal buscava por alguma dificuldade, muitas vezes a vida dele melhorava, a vida deles melhorava, melhorando a comunicação, melhorando, enfim, aquele conflito que eles vieram buscar ajuda, mas nem sempre a sexualidade melhorava quando a relação melhorava. Mas todas as vezes que a sexualidade melhorava, todo o resto melhorava. E isso me fez buscar uma formação no caminho inverso, né? Então, eu quero estudar a sexualidade para usar um outro caminho, né? Melhorar a sexualidade para daí conseguir melhorar a relação conjugal. E aí me apaixonei mais ainda pelo tema. Depois veio toda a visão sistêmica, né? Toda a questão da questão transgeracional e de um jeito diferente de olhar, né, para as pessoas, para as relações, para a sexualidade, um potencial para ser mais fenomenológica, para me achei, assim, que eu fazia, tinha um nome, tinha um sentido e que eu já sentia como verdadeiro. E assim eu fui me construindo, né, com todos esses elementos. E hoje trabalho, né, com psicoterapia, né, com intervenções individuais nas mais diversas abordagens, com intervenção de casal, com terapia sexual. E cada vez fico mais curiosa por perceber a amplitude desse trabalho, né, e o que eu acredito desde o início, que são as relações que fazem com que a nossa vida tenha um colorido diferente, que elas são a nossa fonte de saúde ou de adoecimento. Cada vez mais eu confirmo isso e o teu artigo veio a corroborar com isso. O teu sonho, que não foi exatamente uma pergunta, né? Das que a gente teve na caixinha hoje, mais cedo, mas talvez o que por tu diria para essa questão? É uma relação saudável, né? Talvez essa seja a pergunta por trás do que é falado, né? Mais que a pergunta seja como saber se a minha relação é saudável? Como saber? Penso numa coisa bem sensorial. Quando você pensa na tua relação, olha pro teu parceiro, né? Quando tu sente o teu corpo, o teu movimento é de algo que te alegra, te expande, ou de algo que te comprime e te limita. Eu uso muito essa questão do corpo e é uma das nossas identificações, né, Sara, importante, né, que eu dou para todas essas vivências sensoriais, assim. Eu acho que esse é um exercício que todo mundo que tá pode fazer, né? Quando eu olho pro meu parceiro na minha frente, se eu fecho os olhos e coloco o meu parceiro, quem tem um parceiro, na minha frente, o que eu sinto no meu corpo. O que esquenta, o que esfria, o que expande, o que mexe, né? Se eu tenho vontade de me aproximar, se eu tenho vontade de me afastar. Mas aí eu ainda não diria que é a relação que está saudável. Eu diria se é o meu olhar para essa relação, a minha disponibilidade para essa relação está caminhando para o lado saudável ou não. Porque esse é um exercício sensorial. De manhã pode estar de um jeito, de tarde de outro e de noite de outro. Eu acho que talvez atrás dessa pergunta tem uma ideia de não perceber a amplitude, né? Uma relação saudável, ao meu ver, é uma relação que tem tudo. É uma relação que tem amor, que tem tesão, que tem intensidade, mas que tem conflito, discordância, que tem movimento para discordar, tem espaço para pensar diferente, tem espaço para sentir raiva, para sentir medo, para sentir nojo, para sentir tudo, mas que o que prevalece na maior parte do tempo são as sensações agradáveis e a vontade de ficar junto. Mas talvez se eu fosse usar um jeito, que eu estou pensando agora, uma relação saudável é uma relação onde cabe tudo, né? O maior número de coisas, de sensações possíveis, sem que eu deixe de querer estar com o outro. Mas os melhores prevalecem a ponto de eu querer continuar com o outro. Talvez essa seria a minha definição. Pelo menos a minha definição de relação saudável é essa. Ok. Não são perguntas, né? São reclamações. Mas eu vou colocar igual. O meu marido não me olha nem me procura. Eu imagino que essa queixa deva ser constante. Sim, acho que não só das mulheres, mas também dos maridos, né? Acho que as pessoas que estão dentro das relações, a gente tem muitos adoecimentos dentro, muitas relações difíceis, né? É um desafio, é uma das nossas relações mais desafiadoras, né? A conjugal. Mas assim, não me olha, né, e não me deseja, e aí eu pensando o que tem no meio, né, onde esse caminho começou a se distanciar, né.
Quando eu penso nisso, eu penso nos ciclos de interação, sabe? Por muito tempo, enquanto eu estudava casal e atendia casal, eu pensava, meu Deus, eu estudo, acho artigo, acho isso, acho aquilo, mas se eu vou para a prática, os casais só funcionam de dois jeitos. Ou ladeira acima, ou ladeira abaixo. Né? Ou uma coisa boa gera uma coisa boa, ou uma coisa ruim gera uma coisa ruim. E essa coisa ruim pode ser o afastamento, né? E aí eu achei uns autores que dão um nome bonito para isso, né? Que chamam de reciprocidade positiva e negativa. E que trazem muito que no início do namoro a relação é boa, porque a gente está muito pautado nesse movimento, né, de reciprocidade positiva. Então a mulher se arruma e o cara é todo querido, e aí eles têm um momento legal de elogio, aí o sexo é bom, aí ele fica mais querido, aí ela fica mais afável, e assim, uma coisa boa gera uma coisa boa, e quando as coisas ruins acontecem, elas têm um banco, né, um crédito de coisas boas que ajudam elas a serem reorganizadas. Mas quando a gente começa a virar para o outro lado, né, e uma coisa ruim começa a gerar uma outra coisa ruim, é quando a gente aciona, eu brinco no consultório, o modo é, sabe? Quando eu digo, não me deu beijo, não me dá. Não me ligou, não vou esperar para almoçar. Não me esperou para almoçar, né? Que não me deu bola o dia inteiro, acho que vai ter sexo de noite. Não teve sexo? Então... E uma coisa ruim gera uma coisa ruim, né? Então, a gente vai tentar equilibrar as relações, né, dentro daquilo que eu estou recebendo. Se eu estou recebendo algo bom, eu vou ter uma vontade natural de querer fazer algo maior, melhor. E se eu estou recebendo algo ruim, eu vou me sentir impelido a ferir um pouquinho o outro também, né? E é aí que os casais se perdem, mesmo casais que têm um grande potencial entram nesse ciclo, né, de equilibrar a relação de um jeito negativo, né? Pela sistêmica a gente vai falar em equilíbrio, mas que não consegue mais sair desse ciclo, entende? E aí isso vai gerando um distanciamento em que eu não enxergo mais o outro, em que não é mais a Sara, o marido da Sara que está na frente dela. São todas essas imagens mentais que eu construí de quem não me ligou, de quem não me deu bola, de quem não... E quando eu olho para as minhas dores, eu começo a olhar mais para a minha dor e menos para o outro, mais para o que me falta e menos para o outro. E essa distância começa a acontecer. E é muito comum. E, bom, se não tem proximidade, se não tem intimidade, se não tem admiração, como é que vai ter desejo? Eu me pergunto, dizer não me olha, eu pergunto o que está no meio? Quais são as mágoas, para que eu estou olhando que me faz eu não olhar para o outro e por que o outro está olhando que não está conseguindo me ver? Então, talvez a grande questão é quanto a gente está livre para estar presente com o nosso parceiro. Quanto eu consigo olhar para o meu parceiro hoje e ver que a pessoa que está na minha frente, né, é a mesma, que me fez um monte de coisa que eu não gostei e um monte de coisa que eu adoro, e naquele momento poder me vincular mais com o que pode me oferecer de coisas que eu gosto, né, do que eu tenho de bom. Então, o que eu vejo quando tem essa frase, não me olha, não me deseja, o que eu vejo no consultório é que as pessoas não estão se enxergando. Elas chegam para mim com uma pressa de me contar os bons motivos que elas têm para não estar olhando para o parceiro. Olha só, ele fez isso, ela fez aquilo, quando eu fiz isso não reconheceu, quando eu fiz aquilo... Se eu estou olhando para tudo isso, né, se a gente vai um pouquinho para a neurociência, a minha neurocepção, né, meu mundo interno está tão contaminado disso que qual a chance do outro não reagir a isso? O outro vai reagir a esse meu movimento, né? E aí, se eu tô olhando para o outro como alguém, né, que não merece que eu me aproxime, que não é digno de estar comigo, ou que eu tô julgando muito, ou criticando muito, quer dizer, o outro vai reagir a essa minha postura com algo que muito provavelmente vai confirmar a minha hipótese. E aí eu vou ter mais um bom motivo, viu? E eu ainda cheguei para conversar, olha só o que aconteceu. A gente vai fazendo as profecias autorrealizadoras, sabe? Quer dizer, quer ver que ele vai me ignorar, e aí eu chego já olhando de canto, e aí o que acontece? Ele me ignora. E aí eu tenho mais um motivo para da próxima vez chegar de um jeito, sem se dar conta que eu tenho participação nesse não olhar, nesse não desejar, tanto quanto o outro. E para isso, quando muitas vezes as pessoas me dizem, mas a pessoa tem
vir para meu marido, minha mulher nem quer vir para terapia de casal, não quer nem ouvir falar disso, diz que o problema sou eu. Eu digo, olha, e é uma boa coisa, se 50% da relação se modificar, os outros 50% não tem escolha, vem de arrasto. Quer dizer, se eu consigo ter uma neurocepção melhor, né, chegar para o outro numa outra postura, o outro vai reagir. E eu digo para vocês que estão nos assistindo, testem. Testem olhar para o outro, né, com o queixo erguido, numa postura do tipo, lembrando alguma coisa ruim que aconteceu e vejam quanto o outro, como ele se comunica. E testem olhar para o outro, lembrando o melhor momento que você teve, perceber o que efeito tem. Né? Talvez, se eu for pensar na minha vida, o que mais me ajuda a ter uma relação legal é que cada vez que eu faço uma coisa que eu não gosto, eu olho para o meu marido, esse cara que fez algo que eu não gosto, é o mesmo que faz isso, que eu gosto. Né? Que tem 1000 outras coisas que eu gosto. E aí a gente escolhe, né, com o que a gente vai se relacionar. Porque talvez o principal seja isso, né? O casamento como uma escolha diária, né? Eu escolho aquela pessoa para o meu parceiro hoje. Se eu vou dormir casada, eu escolhi hoje. E se eu acordar amanhã, eu vou escolher de novo. E a gente precisa, sim, se responsabilizar pelo que está escolhendo, né? Mas acho que principalmente o que está em mim, que provoca isso no outro, né? O potencial está em mim também, algo diferente. Tá falhando ainda um pouquinho o teu áudio, tá? Ai, Mas é o meu. é interessante a forma como tu coloca, porque ao mesmo tempo que tu escolhe, né, diariamente, tu também pode escolher a forma de levar essa relação e junto escolher se tu vai para o caminho da saúde ou da doença. Uhum. Né? Tá tudo Sabe, atrelado, não tem como a gente separar isso tudo. sabe que eu vi que eu tinha aprendido isso, Sara. Acho que até eu já te contei essa história. Eu vi isso, que eu tinha aprendido isso na minha penúltima mudança. Eu te contei, Daniel. Pra alguém aqui eu já devo ter contado. A gente queria se mudar, eu queria me mudar, e o meu marido pediu que eu esperasse, porque ele estava num período muito intenso de trabalho. Caso contrário, eu teria que me mudar sozinho. Né? Teria que agilizar a maioria das coisas. E eu não quis esperar, queria me mudar logo e disse, não, tudo bem, pode deixar que eu me viro. Né? Então, tinha um contrato claro. Se você fizer a mudança agora, eu não vou estar disponível para te ajudar, mas se tu esperar um pouquinho, eu te ajudo. E eu disse, não, contratei lá os caras da mudança, acabei me estressando um pouco com a função da mudança e eles tinham me prometido deixar as cortinas todas instaladas, todos os espelhos, tudo direitinho. E depois eles eram tão atrapalhados que eu disse, não, pode deixar que eu dou jeito nisso. E aí, quando acabou o domingo, eu cheguei pro meu marido e disse, olha, eu só queria que você colocasse os 4 furinhos da cortina da sala, né? Trouxesse a furadeira e fizesse 4 furinhos aqui na sala, 4 furinhos na varanda, que aí eu vou fazer a barra das cortinas e tal, só que eu quero que tu me ajude. E ele, obviamente, disse, não, eu vou te ajudar, pode deixar. Mas a furadeira tá lá na granja, não vou poder fazer hoje. Ah, não, beleza, você traz a furadeira amanhã. Aí, chegou a segunda-feira, né? E olhei pra ele, e a furadeira, esqueci. Chegou na terça-feira, e a furadeira. Amor, esqueci. Eu já não fiquei feliz. Fiquei pensando, pô, quarta-feira, dá. E a furadeira? Não fui naquela grande, fui na outra. Na marido é bom, né? E aí eu fiquei muito. E aí eu me dei conta. Bom, escolha. Ou eu brigo, né? E ponho todos os meus bons motivos. E talvez ligue para uma amiga e diga assim: olha só, ele não me ajudou em nada na mudança. Eu pedi só 4 furinhos e ainda não fez. Vocês iam me dar razão? Né? O que a mulherada ia fazer? Ai, que horror, é mesmo, né? Que falta de consideração e tal. E eu ia encher isso com ele, né? Provavelmente a gente não ia ter nada. As cortinas iam continuar no chão, porque elas não iam ser colocadas. E eu podia escolher se eu podia brigar por aquilo, as cortinas continuariam no chão, ou se eu ficaria de boa com ele. Digo, bom, prefiro dormir de conchinha, as cortinas vão continuar no chão dele. Na quinta-feira, eu disse, não, mas hoje, né, vai vir. Ele chegou sem a furadeira. Não, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. De agora eu tô começando a ficar incomodada. Aí ele me disse, olha, eu também tô incomodada.
Também tá incomodado. Porque eu te disse que eu não queria participar dessas coisas. Tu sabe que eu odeio lidar com a furadeira. E você é muito chata, você não vai ser 4 furinhos. Se eu trouxer a furadeira pra cá, você vai olhar pro porta-chave, você vai passar 2, 3 horas pendurando coisa. E verdade, gente. É que eu ia fazer isso, né? Historinha, né? Mais de 20 anos comigo, ele já me conhece, que eu não ia querer só 4 furinhos. Ele disse, mas eu também não quis dizer que eu não ia ajudar, mas eu te avisei que eu não ia te ajudar nessa mudança. E eu disse, é verdade, é verdade. O que quer dizer? Quer dizer, qual é o nosso problema? São as cortinas, né? Como é que a gente pode resolver isso? Ele disse, não, amanhã eu vou ligar pro fulano lá e ele vem aqui à tarde e impõe as cortinas pra ti. Eu falei, beleza. E eu percebi que eu tinha entendido porque por 4 dias eu escolhi não brigar com ele por isso. E eu estava mais preocupada em botar as cortinas do que em como as cortinas iam ser colocadas. Que esse eu acho que é o maior problema da gente. A gente não quer só o que a gente quer do jeito que a gente quer. Né? Então, o meu problema eram as cortinas. Agora, todo o simbolismo de ele botar, de ele participar da mudança, de ele fazer o que eu quero, tudo isso acaba às vezes sendo mais importante. E às vezes, se a gente não tá legal, o outro resolve o problema, manda alguém para botar as cortinas, e mesmo assim você ainda fica se sentindo insatisfeito. Então, quando eu vivi isso, eu me dei conta, assim, não, alguma coisa você está aprendendo, você está fazendo bem. Que eu conseguia escolher todo dia se eu ia transformar aquilo em algo que ia nos atritar, né? Ou se eu ia me dar conta que aquilo não ia resolver, né? E ia criar uma solução até o ponto, né, que eu não ficaria incomodada com aquilo daquela forma e que eu ia focar na solução, qual era o meu problema. E talvez essa seja a coisa que eu mais faço no consultório. Ah, qual é o problema? Às vezes o problema das pessoas é a cortina. Mas elas ficam dizendo todo o processo. Ah, mas eu queria que a cortina fosse colocada assim, por ele, tal dia, em tal horário. E a gente, no casal, precisa construir um terceiro jeito. Quer dizer, não é nem o meu de botar as cortinas na segunda, nem o dele de botar 2 semanas depois. É um meio caminho que é daqui a pouco chamar alguém em um determinado dia. E esse é o nosso principal desafio, né? A gente conseguir construir um terceiro jeito em que eu abra a mão um pouco do meu e ele um pouco do dele e que a forma daquilo que é preciso não importe, que o que importe seja o que ambos estão fazendo, né, para que a necessidade de um ou de outro seja atendido. E depois eu uso essa metáfora muitas vezes quando eu fico contrariada por alguma coisa e eu digo para mim mesma, são só cortinas, vai continuar, né? Continuar olhando para isso, ou se você vai pedir para ele reparar, bom, você não trouxe a furadeira, então você faz a janta. Você não trouxe a furadeira, então você põe as crianças para dormir. Você não trouxe a furadeira, então você faz uma massagem, se empenha um pouco mais, enfim. Então, o que eu preciso para compensar isso, né? Essa falta, sem que isso vire um atrito, né? Sem que eu seja não, tudo bem, eu entendo, mas também sem que eu fique batendo naquela tecla, né? Então, acho que esses movimentos de reparação, em que a gente está mais preocupado, né? E o outro faça algo, né, para manter essa reciprocidade positiva, esse ciclo bom, em que eu também faço algo para manter isso, do que nos fatos ou nas minhas imagens internas dos fatos. Eu acho que esse, para mim, é o que basicamente eu faço com quase todos os casais. É para onde você está olhando, o que está na tua frente, o que você está, com o que tu está se relacionando, o teu jeito é o único jeito, quais são os contratos que foram feitos, as combinações, né? E quais são as reparações, porque a gente vem, casamento é uma coisa que já é para não dar certo, se a gente for analisar, né? 2 pessoas vêm de sistemas diferentes, de jeitos diferentes, na grande maioria de gêneros diferentes, né? O sexo é muito metafórico com isso, né? É um querendo ir devagar para não terminar e o outro querendo ir rápido para atingir. São forças antagônicas em tantos momentos, né? E aí a gente tem que abrir mão disso para construir um jeito comum. Né? Eu vou me desagradar muitas vezes e vou desagradar o outro muitas vezes. E talvez isso seja uma premissa para a relação saudável, né? O quanto tem espaço na minha relação para que o outro não faça as coisas do meu jeito, né? Não me agrade o tempo inteiro e mesmo assim ele não perca valor ou ele não deixe de olhar com carinho só porque é diferente. Uhum. Tem a Karina colocou aqui, eu queria que a Dai falasse sobre o tempo,
porque hoje acho que ela fala em relação à longevidade, né? Que a gente vive mais. E como os relacionamentos entram nesse tempo. Se eu entendi, é isso. Ela pode nos corrigir isso. Acho que eu ainda sou uma fiel acreditadora das relações longas. Eu acredito que dá para a gente ser feliz com uma pessoa por bastante tempo. Mas acredito sim que é muito desafiador, né? Eu brinco que a crise dos 7 anos que a gente tinha antigamente, hoje a gente tem em 3, pela aceleração do tempo, né? Vamos pensar que 7 anos seria um tempo para eu mudar, né, o meu jeito de olhar para as coisas e do outro também mudar e a gente daqui a pouco não está olhando na mesma direção. O casamento é um time, né? Onde a gente precisa ter um objetivo comum. A gente precisa olhar para frente e querer andar na mesma direção. As linhas têm que seguir na mesma direção. Acho que o segredo das relações longas são os recontratos. O quanto a gente é capaz de reconhecer a nossa mudança e a mudança das nossas necessidades e o quanto a gente consegue ver isso no outro também. Né? Se eu fico pensando, eu tô com o Zé para fazer 23 anos, né? Muito mais da metade da minha vida. Então, eu olho para quantas mulheres já existiram nessa profissão, para adolescente, para estudante de psicologia maluca, para jovem profissional super enlouquecida por estudar, para grávida, cheia dos hormônios, para mãe de primeira viagem, depois para mãe de segunda viagem, né? Para várias mulheres que eu fico imaginando quanto o que eu quis para mim e para nossa relação já mudou. Enquanto a Dai que queria coisas atrás, hoje, em todos esses tempos, começou a querer coisas diferentes. Mas acho que a possibilidade de poder expressar para o outro e ver no outro mudança, mas percebendo que sempre tem um fio condutor que é, mas eu ainda acredito que você tem, né, o que me nutre, o que me faz descansar, o que me faz olhar para o outro com vontade de compartilhar, se ainda é para o parceiro que a gente quer ligar quando uma coisa boa acontece, né, ou para contar um plano novo, ainda tem chance. Mas acho que a gente, com o passar do tempo, não clareia nem para nós mesmos essas mudanças de desejo, nem para o outro. E muitas vezes o outro não sabe, ou não consegue declarar, segue usando a receita que funcionou para a relação lá atrás e não atualiza, porque não foi atualizado. Para dar 10 anos atrás, sei lá, tempo no final de semana é algo muito importante e negociável. Talvez hoje, tem muitas atividades no final de semana, qualidade desse tempo seja mais importante. Né? Talvez provas de amor que faziam sentido 10 anos atrás, hoje têm outras roupagens, entende? As relações vão mudando. Claro que na nossa cultura do descartável, parece muito mais simples que eu, não, vou estar encaixando aqui, vou encaixar com outra pessoa. E acho que é um jeito, né? Acho que não demonizo também quem diz. Já vivi um período de algo com essa pessoa e agora quero algo muito diferente, quero sair dessa relação. Acho que se a gente se despede bem, se dando conta que sim, que eu fui inteira e que agora se responsabilizando, não, o outro não está me dando o que eu quero, mas eu não quero mais aquilo que eu encontrei no outro, aquilo não tem mais o mesmo valor para mim, porque eu mudei e consegue sair da relação, eu vejo que as pessoas podem escolher ter várias relações ao longo da vida. Talvez a gente precise, para isso, desintoxicar um pouco do amor romântico, né? Essa ideia de que é a metade da laranja, que é uma pessoa na vida que a gente vai amar, que é um grande amor da vida, que não é nada real. Né? A gente tem possibilidade de amar muitas pessoas, de seguir amando todas que passaram na nossa vida, mas de se vincular, de querer viver, né, com pessoas diferentes. E acho que se a gente olha para isso desse jeito, né, consegue perceber a grandeza que é a relação, que independente do tempo que ela dura, o que eu preciso é querer estar dentro dela e o que o outro tem continuar brilhando para mim como algo de valor, né, e eu brilhando para ele, e que se isso deixou de brilhar por algum motivo eu posso sair, a gente vai olhar para isso de um jeito diferente. A minha ressalva para isso é que parece mais fácil, né? Eu vou começar. Eu brinco que são problemas novos.
E uma coisa que acontece bem curiosa é que quando eu atendo casais em que algum dos dois ou os dois já são recasados, estão na segunda relação ou na terceira relação, e a gente começa a falar sobre equilíbrio, sobre essa questão da reciprocidade positiva, ou qualquer outra estratégia, qualquer outra técnica que eu use com o casal, é muito comum em algum momento quem já teve várias relações me olhar e dizer, nossa, Dai, se eu soubesse isso na minha primeira relação, talvez eu tivesse casado até agora. Eu já ouvi Eita. diversas vezes. Se eu tivesse aprendido a ceder como eu aprendi agora, talvez a minha relação tivesse chance. As pessoas fazem, através de uma nova relação, um luto muito intenso da relação anterior, onde elas perceberam que não conseguiram olhar com valor, né? Então isso me faz ser uma... Brincavam comigo em Palmeira que eu era santa recasamenteira, né? O casamento estava meio ruim, eu só ouvia da terapia e eu acho que eu sempre acreditei tanto que é possível olhar para uma relação diferente e acionar aquele amor que se teve fogo, tem brasa ali para a gente dar uma sopradinha e isso crescer, que acho que vai muito da nossa decisão. Se a gente decide que uma relação tem chance, eu acredito que ela tenha. E se a gente decide que não, a gente também está certo. E isso talvez seja a grande bênção e o grande peso, né, da nossa responsabilidade. A gente... Talvez a nossa idealização de que uma relação dá certo, a gente se exime da responsabilidade de que a gente faz uma relação dar certo. Né? De que é uma construção e não algo fortuito. É isso que te respondi. A Jé colocou aqui, precisamos aprender que não existe certo e errado, o jeito certo de fazer, certo ou errado de fazer as coisas, existem maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. E no Mas muitas casamento vezes é difícil de lidar com as situações. é muito É muito difícil. Eu te digo, eu sou mega controladora, gosto muito do meu jeito, eu sou autônoma, trabalho sozinha, faço um monte de coisa, né, do meu jeito. Então, para mim, é extremamente desafiador, muitas vezes, olhar e dizer, o teu jeito também é bom. E talvez tenha muitas referências de segurança, né? Se a gente sobreviveu e deu certo até aqui usando as nossas estratégias, a nossa tendência é a gente querer que os outros também, porque é conhecido, porque é seguro. Né? Se eu sei fazer desse jeito, se na minha família os casamentos foram desse jeito e as pessoas continuaram juntos, é o jeito que eu conheço. E talvez o que a gente esquece de olhar é isso, que às vezes eu não quero o meu jeito só porque eu quero, porque são as minhas referências de segurança. Esse movimento de me entregar para o jeito do outro nos gera muita incerteza, né? Quer dizer, do meu jeito eu sei como é que funciona, eu posso me ralar, mas eu sei que eu me ralo viva, né? Que eu me ralo na e do jeito do outro eu fico muito insegura. Então essa dança de segurança, ela realmente faz com que a gente às vezes puxe um pouco, né, para o nosso jeito. Quando a gente consegue traduzir para o parceiro isso, olha, não é só o meu jeito, eu faço isso assim, eu consigo lidar melhor com isso, ou por aqui eu sei o que fazer e no meu caminho eu não sei, fica bem mais fácil. O teu jeito também é bom, é ótimo. Essa é uma frase que eu aprendi com o Léo, do e que eu uso bastante, sabe? Se não falo, mentalmente eu penso, do teu jeito também é bom. E eu digo para vocês que talvez a gente tenha que aprender a confiar na nossa escolha, né? Quando a gente fica muito insegura com o nosso parceiro, e a coisa que eu mais escuto quando alguém vai liberar alguém para fazer do seu jeito é: ai, mas será que ele vai dar conta? Ah, mas será que vai dar certo? Eu brinco que a gente tem que acreditar na nossa escolha. Eu acredito hoje eu acredito que eu escolhi um homem inteligente, que se ele é capaz de me manter 23 anos do lado dele de boba, ele não tem nada. Eu posso fazer as estratégias dele. E eu faço para vocês, né, de pensar que se o outro escolheu, se eu escolhi o outro, e se o outro já conseguiu dar conta de muita coisa comigo, talvez ele mereça, né, esse crédito de a gente acreditar que o jeito dele também seja bom. Ai, adorei. E tem outra questão aqui, uma pergunta. E quando tem sexo, tem prazer, mas não tem cumplicidade? Aí tem sexo, tem prazer e não tem cumplicidade. Não, brincando. Acho que tem muita coisa aí, mas tem muita reclamação. Acho que a confissão que tem por trás é:
não é exatamente do jeito que eu gosto. O que eu perguntaria, talvez, seja: e o que é ter cumplicidade? Você sabe? Porque pensa que cumplicidade é uma coisa tão ampla. Se essa pessoa estivesse na minha frente, eu ia perguntar para ela: tá, o que é cumplicidade? Ela provavelmente ia me responder de jeitos muito abstratos. Cumplicidade é estar junto, é olhar na mesma direção, é sei lá quantas abstrações. Eu convidaria ela a olhar e dizer assim: me diz uma cena em que você, vivendo, você sentiria que essa cumplicidade existe. Tu saberia que tu chegou no momento da cumplicidade. E a pessoa provavelmente ficaria muito perdida. Ela provavelmente me diria: ah, se ele me entendesse. Como? Como que ele me entendesse? Ah, se ele me desse valor. Tal, o que faria? Né? E eu tentaria ajudar essa pessoa a fazer isso do jeito mais concreto possível. Porque quando a gente tem essa ideia, assim, né? Pensa só, tem sexo, é bom, tem prazer, mas não tem cumplicidade. Quer dizer, como é que ela vai saber que teve cumplicidade? O que é isso? O quanto eu consigo chegar para o outro e dizer, ainda mais se o outro é homem, né? Olha, tá faltando isso, isso e isso. Né? Talvez ela fosse uma cena. Ah, eu vou saber que tem cumplicidade se quando a gente acordar de manhã ele me olhar e disser: o que nós vamos fazer no nosso dia hoje? Se na hora de tomar uma decisão, seja de uma compra de algo ou uma decisão, eu olhasse para o outro e dissesse: e aí, o que tu acha? Vamos? Isso para mim seria cumplicidade. Entende? Mas essa é a cumplicidade para Dai. Para mim, cumplicidade é compartilhar as coisas e ir construindo junto. Mas esse é o meu conceito. Né? E ele pode ser completamente diferente do conceito de outra pessoa. Entende? Para essa pessoa, cumplicidade pode ser sair de mãos dadas no supermercado. Entendeu? Fazer as coisas juntos, ou pagar as contas em comum, ou ter uma conta, sei lá, com coisa. Entende? Então, se a gente consegue olhar para algo mais concreto, né, e poder dizer o que falta, principalmente tendo uma cena que consiga fazer com que a gente faça esse checkpoint. Ai, consegui, né? Consegui. Eu vejo coisas muito abstratas, do tipo, sei lá, ele não apoia o meu trabalho, tá? O que faria você acreditar que ele apoia? As pessoas não sabem dizer. Pode ser bom eu chegar em casa mais tarde que ele e ele tá sorrindo. Para mim, isso é o Zé apoiando o meu trabalho. Eu chego depois, ele tá com a casa, com a janta, com as crianças, com o mundo incendiando, e ele me olha sorrindo porque eu tô chegando feliz do trabalho. Para mim, isso é uma cena de que ele apoia o meu trabalho. Mas talvez para outra pessoa seja ajudar a pagar o curso, seja ajudar a montar a sala de atendimento, seja ir levar no trabalho. Sei lá, acho que quanto mais a gente deixa concreto essas nossas queixas e aquilo que falta, às vezes a gente vai se dar conta que a gente até já tem. Só que aí, de novo, eu não tenho do jeito que eu gostaria. E às vezes eu preciso explicar para o outro que é esse jeito, entende? Eu preciso dizer: olha, o que vai fazer eu sentir que você me apoia no meu trabalho é isso, isso e isso. Porque provavelmente vem os dois na minha frente, Sara, o cara me diz: mas eu apoio! Mas eu apoio. Alguém disse que é uma cena linda, seria o ideal. O ideal é todas as ideias, não vai ser assim e não vai ser todo dia assim. Porque aí depende da neurose da pessoa. Vamos pensar. Meu marido teve um dia legal também. Eu fui legal com ele, a reciprocidade está positiva, o sexo foi legal, né? E eu chego em casa do trabalho, eu vou ter uma neurocepção dele e minha. Agora, vamos pensar que ele teve um dia ruim no trabalho, que as crianças estão elétricas e não estão obedecendo, ou que eu não atendi o telefone quando ele me ligou para perguntar que hora eu vim para jantar. Quer dizer, eu vou encontrar alguém numa neurocepção diferente. Talvez aí ele não me olhe desse jeito carinhoso. Isso significa que ele não está apoiando o meu trabalho? Não, só significa que naquele momento ele está conectado com outra coisa que não é eu chegando no trabalho. E essa é a nossa coisa. Às vezes a gente vê o outro está num outro movimento, a gente chega e aí a gente faz uma hipótese. Né? Ah, viu? Não apoia o meu trabalho. Ah, viu? Acontece tal coisa. Sem se dar conta que tem muitas outras coisas envolvidas. E que a gente precisa dentro da pedir. Se para mim é importante se apoiar no trabalho e se quem chega do trabalho, aí eu estou começando, e precisa ser olhada com carinho quando chega, é porque confessa uma culpa de estar trabalhando até tarde. Porque lá no fundo ainda acredita que deveria estar em casa mais cedo.
né? Então, se eu tô já chegando, esperando olhar o outro, se eu preciso da aprovação do outro para eu me sentir, quer dizer, quem é que está provocando qual neurocepção? Eu também vou ter que olhar, né? E se é importante para mim, eu vou ter que pedir, eu vou ter que chegar e dizer, olha, quando eu chego do trabalho, eu já chego culpada por estar chegando tarde, ou eu já gostaria de ter chegado mais cedo, né? Eu já gostaria de ter dado mais conta de coisas da casa. E aí eu chego, eu preciso que você me olhe e me valide, porque se além de eu já estar insegura, você ainda me olhar com uma cara feia, aí a coisa vai degringolar. Então a gente precisa pedir, olha, para mim é importante que você me olhe. Isso vai fazer eu me sentir que você apoia o meu trabalho. E quando a gente dá essa legenda, olha, os nossos homens são muito bons. Quanto mais eu trabalho com casais, mais eu vejo homens bons, homens dispostos a fazer o que é preciso para a relação funcionar, homens que abrem mão de um monte de coisa para a relação dar certo, de uma forma às vezes muito menos estressada que as mulheres, que contam e fazem coisas, mas no sentido de dar conta internamente de muita coisa. E que quando as mulheres cedem, os homens têm uma facilidade de querer ver suas mulheres felizes. Eles validam a sua potência através da felicidade das suas mulheres. Se a gente dá uma receita, olha, isso me faz feliz, a grande maioria dos homens está nessa reciprocidade positiva, né? Faz o possível para atender aquilo. E eu posso dizer para vocês que eu já falei isso pro meu marido e eu já vi algumas vezes que eu entrei na porta e ele quase derrubou o rosto e quando ele me olhou, olhando para ele suavizou o rosto e tipo, deu uma ficada, virou de costa e tal, para não estragar esse momento, porque é importante para mim, né? E daí essa é a questão, né? Eu faço não porque eu acho que isso é importante, eu faço porque é importante para o outro, porque eu quero ver o outro, né? Ah, que eu escuto geralmente aqui, me fala o que tu quer, não adianta ficar com essa cara, me pede. É, o parceiro não vem com bola de cristal, né? Como é que tu é pra pedir, Sara? Tu tem facilidade de pedir? Não. Sabe que eu também tô aprendendo, né? Eu não sou muito boa, né? Eu tenho muitos exercícios diários e pedir é um deles. Uhum. Pedir é um deles. Pedir, às vezes, vai muito mais longe, né? Para eu pedir, eu tenho que primeiro entrar em contato com o que eu quero, né? O que eu quero, o que eu preciso, né? Ou melhor, eu preciso entrar em contato com o que eu preciso. Depois eu preciso olhar o que eu quero. E, obviamente, o que eu quero vai ter o meu jeito. E aí eu vou ter como é que eu posso pedir o que eu preciso sem exigir que seja do jeito que eu quero. Acho que esse é o principal desafio para quem não sabe pedir. Né? O quanto eu preciso expressar a minha necessidade sem impor a minha forma. Né? Eu uso muito um mantra, tu falaste do exercício diário, que é quando o Zé faz algo muito diferente de mim, assim, e geralmente quando ele faz algo muito diferente, é algo muito diferente que ele faz sempre, né? Brincar com vocês. Eu fazem 15 anos que eu trabalho na clínica morando com ele, né? 15 anos que ele sabe que 5 minutos podem atrasar o meu paciente, o próximo, e próximo, e próximo. Se ele for me dar uma carona, ele vai passar pela frente, sei lá, da ferragem e ele vai me perguntar: mas eu posso parar 5 minutinhos para comprar só um parafuso? E eu vou ter que dizer pela milionésima, 50ª vez, não dá, eu tenho que chegar antes do meu paciente no consultório. Entende? Quando ele me pergunta isso, por muitas das vezes eu ficava pé da vida. Tipo, como assim? Como é que tu não sabe? Que você tá me dando uma carona, eu já tô atrasada, eu preciso chegar antes. E hoje, quando ele me pergunta, eu penso, mas esse é o Zé sendo Zé, né? Se ele não der uma tentadinha para fazer tudo no mesmo caminho, se ele não flexibilizar, e ele nunca trabalhou com o relógio assim como eu, é onde 5 minutos faz diferença. Isso não é uma memória sensorial dele, entende? Para ele continua achando que 5 minutos, que imagina, o meu paciente, né? Se eu chegar e atrasar 1 minuto, ou eu não chegar bem certinho na hora, isso não vai ser um problema. Eu vou ter que explicar, talvez, muitas vezes, olha, eu preciso chegar, acomodar a sala, me sentir melhor. E ele vai entender, ele tem essa experiência sensorial, né? E aí eu tenho que ir dizer ao Zé sendo Zé, né? Ele vai tentar. Você sabe, né? É o Zé. Não, e é uma frase que eu uso muito para meus pacientes. É o teu marido, não é a tua versão feminina, masculina. É a tua mulher, não é a tua versão
feminina. Né? O quanto a gente ainda espera, pensa, com 20 e poucos anos eu já sei que ele vai me fazer essa proposta. É óbvio que ele vai me fazer essa proposta. E é óbvio que pela milionésima vez eu vou dizer que não. Mas, assim como ele vai tentar. Numa dessas, um dia lá eu posso dizer que sim. Mas não tomar isso com o pessoal, não fazer toda essa neurocepção, né? Olha só, não me ouve, não me escuta, não me isso, não me aquilo, não Tá entrar. fazendo de propósito só para me provocar. E aí eu brinco, e tu já me ouviu falando isso, que a gente precisa instalar um semáforo na cabeça, sabe? Um exercício que eu fiz por muito tempo e ainda uso e muitas vezes. Que é quando algo nos atinge, nos ativa, assim, que a gente fica, né? Eu brinco, modo jaguatirica ativado, assim, né? A gente tem que montar um semáforo na nossa cabeça e se dar conta, assim, qual é a pior hipótese? Como essa? Tá fazendo isso para me irritar, né? Qual é a hipótese média? Né? Pô, ele nunca aprende, não presta tanta atenção no que eu digo, não vai aprender. Qual é a hipótese boa? É o Zé sendo Zé. Entende? A partir do momento que eu divido, né, em 33% de possibilidades, a minha reação emocional também pode diminuir, né? Então eu digo para todo mundo, bota esse semáforo na cabeça. O pior vem sozinho. Infelizmente, a pior hipótese vem sozinho. Ele faz só para me incomodar, ela tá só me provocando, olha só de novo. E aí todas aquelas frases que muitas vezes nem são nossas, às vezes é do marido da nossa mãe, às vezes do marido da nossa avó, às vezes é o que a gente vê todo mundo falando, que eu vou usar, é assim mesmo. Uma coisa que eu tenho visto muito, Sara, e talvez tu também, as mulheres, e tudo é subjugação. Tudo é o cara, né, querendo ser machista, tudo é ele querendo. O cara abre a porta do carro, por quê? Tu acha que eu não posso abrir sozinha? O cara quer ser gentil de pagar uma conta. Não, não, não. Direitos iguais. E quando a gente aprendeu a fazer essa leitura, onde pra mim o sinal vermelho é muito claro, assim. Tudo é subjugação, tudo é querendo dizer que a mulher vale menos, tudo é querendo. Será que é assim? E se eu levantar algumas hipóteses, né? Vai brigar comigo que eu tô chegando tarde porque eu sou mulher, porque se ele fosse homem, ele pode. Será que é isso? Ou será que ele só tá triste porque ele queria ter me encontrado e ficado mais tempo comigo? Ou talvez só preocupado do fato de tu estar na rua um tanto mais, né? Talvez seja muito mais amor por trás dessa fala, desse recado ou dessa tristeza, do que qualquer outra coisa, né? Sem dúvida, eu talvez isso assim, eu no consultório eu vejo direto. Eu vejo os homens brigando com as mulheres pelas mulheres. Eu vejo os homens brigando com algo. Às vezes quem nos ama e está do nosso lado tem uma capacidade muito maior de perceber que aquele caminho que a gente está indo vai ter um custo muito alto. Eu ficava muito braba quando o Zé questionava os cursos que eu ia fazer, ou me perguntava se eu precisava fazer todos ao mesmo tempo, ou quando ele me perguntava se eu precisava trabalhar em 3 cidades ao mesmo tempo, como eu fiz. Hoje eu entendo, Sara, que ele já estava enxergando que isso ia gerar uma exaustão em mim e que isso ia ter uma consequência física. Talvez ele não conseguisse mensurar isso em palavras tão claras, assim. Mas hoje, quando ele me fala algo do tipo, tu tá acelerando demais, eu escuto de um jeito diferente, só que eu tive que aprender isso no movimento de dor. Eu prefiro que as pessoas tentem aprender isso no movimento de amor, sabe? O quanto os homens às vezes brigam com a gente por um comportamento, seja a gente tá dormindo muito tarde, ou acordando muito cedo, ou enlouquecendo com muitas coisas, ou não comendo numa dieta maluca, ou enfim, pirando alguma piração qualquer de seguir alguma coisa que nos dizem. E os homens brigam com a mulher dizendo não faça isso, e é brigar com você por você, porque eles estão enxergando que aquilo ali na frente. Às vezes é uma percepção que, como falta alguma habilidade verbal para colocar isso tão claramente em palavras, parece que estão brigando com a gente. Isso é uma coisa que eu tenho treinado. Olhar para o que incomoda e para a crítica do outro e pensar, se me ama, tá brigando comigo ou por mim? Né? O que ele tá vendo que eu não tô vendo? O que tem aí? E se a gente for parar para pensar, pensem nas brigas que a gente tem. As coisas que a gente bate pé com o marido. Sabe? Tipo, sei lá, vejo muito assim, daí ele tem que emagrecer. Eu não quero que ele coma, quer dizer, eu tô brigando com ele porque ele tá comendo, porque tá bebendo, sei lá. O que tem por trás disso, né? Eu não quero que ele morra, eu não quero que ele doença. Quer dizer, aí tudo bem, talvez a forma seja eu tô brigando
pela comida, ou pela forma, ou pelo sedentarismo, mas se a gente consegue traduzir que eu estou brigando por você, né? Que eu estou temendo que você não usando a minha receita, você vá mal, né? Fique mais fácil para o outro acolher. Mas talvez eu vou ter que recuar e me dar conta que esse é o meu jeito de lidar com isso, que talvez ele compense de um outro jeito, e que o outro vai ter escolhas diferentes das nossas. Mas eu vejo muitos nos casais que a grande maioria briga pelo outro, que é o bem-estar do outro, mais às vezes do que o outro mesmo quer. E fere um pouco esse limite, assim. Acho que quando a gente se dá conta que o olhar do outro é amoroso, e eu brinco assim, quando tu tem a consciência de que vocês estão no mesmo time, e vocês querem a mesma coisa, fica mais fácil olhar com carinho para essas coisas, né? Uhum. E tem outra questão, como manter a relação saudável após a chegada do bebê? Olha, esse é um tema que eu me ocupo há pelo menos 18 anos, né? O meu TCC da faculdade foi sobre o impacto do primeiro filho na relação do casal. Porque eu estava lá lendo um artigo e me deu os maiores índices de divórcio que aconteceram no primeiro ano do bebê. E me chocou. Imagina como maravilhoso vem uma separação, não consigo entender. E eu comecei a estudar isso. Fiz uma pesquisa muito modesta lá na faculdade para o TCC e me dei conta que o óbvio, né? A pesquisa mostrou o óbvio, né? Que a qualidade da relação antes, que predispõe se a chegada do bebê vai ser um catalisador de crescimento, né? Ou uma bomba atômica. Aqueles casais que tinham habilidades para negociar, para construir um terceiro jeito, não parecem tão afetados. Agora, aqueles em que, quando surgia uma divergência, cada um ia por um caminho e preferiam, às vezes, fazer caminhos separados do seu jeito do que um terceiro caminho juntos, quando chega um bebê que não dá para partir a criança ao meio, né, e fazer metade cada um do seu jeito, em que tem que negociar para um terceiro jeito, a relação se complica. Então, meu primeiro estudo mostrou isso, assim, que era a relação anterior. Quanto mais o casal tinha habilidade de negociação antes de chegar e jamais tinha construído um terceiro jeito, menos afetava a chegada do bebê. Mas sempre afetava. E aí, minha especialização de sexualidade, eu segui trabalhando a questão da vida sexual na gestação e puerpério. E aí tu se depara com um universo, né? Primeiramente, a mudança hormonal de uma gravidez, a mudança hormonal, né, do puerpério, os hormônios envolvidos na amamentação, a sensação de completude e a nutrição de ocitocina e todas as coisas boas que um bebê nutre a mãe nutre o bebê e nada além daquilo, né, entra. Esse momento, né, tão intenso de ligação mãe-bebê que passa tudo isso contido ali nos primeiros dias, meses, os desafios fisiológicos, né, da prolactina, de outros hormônios envolvendo, né, a amamentação ou mesmo o retorno do corpo a um estado anterior, fazem com que a vontade para o sexo não seja zero, seja -5. Eu brinco com as minhas pacientes puérperas que quando você está com um bebê pequeno, o marido e uma vassoura, a vassoura você sabe para que serve, mas o marido, sinceramente. O quanto a gente precisa, sim, e os homens tendem a se sentir muito amados através do toque, do sexo. Então, essa falta desse contato, desse momento de intimidade, é sentida de uma forma muito intensa mais pelos homens, né? Porque a mulher está ali se nutrindo com o bebê, e os homens não. Né? Até porque eles guardam uma energia diferente para o sexo. Né? As mulheres é como se elas gastassem a energia do sexo com o bebê e os homens não. E essa disparidade faz com que muitos casais comecem a se afastar fisicamente. E aí aquela reciprocidade negativa, como o sexo é um grande ativador de reciprocidade positiva, né? As coisas, se eu tô meio de cara, mas você tem um momento de intimidade legal, no outro dia tá tudo mais tons pastéis, né? Todo mundo tá mais light. Sem essa ferramenta
para equilibrar a relação, né? Seja pela quarentena, né? Seja porque ainda está amamentando, privação de sono, está muito cansado. Essa distância sexual faz com que essa desconexão comece a acontecer e dá espaço para essas neurocepções, do tipo, ela não me olha mais, ou as mulheres começam a entrar nas suas noias porque eu tô gorda, porque a minha barriga tá feia, porque vai doer, porque as próprias questões mais incômodas, né? Vai jorrar leite para todo lado, o bebê vai acordar, eu não vou conseguir desligar, minha cabeça vai ficar lá no bebê, enfim. Então, acho que a grande questão é a gente se dar conta que o casal veio antes. E tanto o parceiro saber que é um momento especial e que a fisiologia, né, é uma questão natural, né? O organismo diz para a mulher assim, para que você vai transar de novo e arriscar engravidar se esse aqui nem dá conta de sobreviver sozinho, aquieta a periquita, você não vai fazer nada. Né? Então tem uma barreira biológica para que o sexo não aconteça. Então, acho que homens e mulheres têm que ter essa consciência e têm que desenvolver estratégias para saber o que eu preciso para ficar minimamente mais disponível. E as mulheres vão ter que enfrentar essa ladeira acima. As primeiras relações sexuais não são tão boas, a lubrificação muda, a sensação do estímulo muda, o orgasmo fica mais lento ou inexistente. Quer dizer, precisa se adaptar que tem um corpo não apto para o sexo por um período. E aí, hoje fala em amamentação exclusiva até 6 meses, amamentação até 2 anos, está falando que talvez uma mulher de 2 anos, né, indisponível para o sexo fisiologicamente, né? Mas isso não pode ser culpa, entendeu? Se eu não quero ter uma amamentação, eu vou ter que me responsabilizar por retomar a vida sexual mesmo que eu tenha impedimento. É que não é espontâneo, mas Tá falhando o teu áudio agora de novo. melhorou? Não. Eu não sei se é o telefone ou uma chamada. Pode seguir, vamos ver. Mas então a gente tem que responsabilizar pelo desejo, pela retomada da vida sexual. Preciso fazer algo concreto. Então, se eu não tenho desejo, porque o bebê, eu não consigo desligar a cabeça do bebê, talvez eu vou precisar de ajuda. Então, eu vou ter que me responsabilizar, ter uma estratégia para melhorar isso. Talvez eu vá precisar ir para um motel para ter um monte de estímulo visual e estar longe do bebê. Talvez eu vá precisar de mais carinho. Talvez eu vá precisar me pegar pelo cangote e dizer assim, hoje tem que ter, minha filha. Vai tomar banho, vai pensar um pouco de sexo. Talvez eu tenha que me vincular e pensar assim, nossa, ele fica tão querido, tão amado. Fica até melhor com o bebê depois que a gente transa. Deixa eu fazer um esforço. E à medida que a mulher começa a se empenhar de novo nessa sexualidade, ela tende a voltar. O corpo é econômico. Se ele não está gastando esses hormônios, ele não produz. Ele começa a usar, ele começa a produzir. Então, eu acho que a gente usa isso muito para ficar de consciência leve. Talvez essa seja a grande questão. Os problemas sexuais são muito... corroboram muito para uma queixa, né? E aí a gente vai muito para o nosso grupo, né? Você tem essa ideia corrente, transa agora, porque depois que você tiver filho, você vai ver. Depois que você casar, vai ver que muda. Aí tem um monte de gente se questionando que é horrível o sexo depois. Quer dizer, e a gente vai se contaminando com isso e vai acreditando que é assim mesmo. Que faz parte desse grupo mesmo, assim, fica até com vergonha de dizer, olha, lá em casa não é bem assim. E a gente vai naturalizando isso e mantendo os ciclos. Então, como é importante que a gente não fique de consciência leve. Se a minha vida sexual não está legal, eu preciso de um movimento ativo para ela. Seja eu saber pedir para o meu parceiro o que eu preciso, o que eu preciso na vertical para que a horizontal funcione, seja eu também dar conta que eu vou ter que fazer algum movimento. Né? Os homens têm vida sexual mais legal porque eles pensam mais em sexo, eles fazem mais associações sexuais. Uma pesquisa que fala que os homens pensam em sexo a cada 7 minutos. Nós, quanto a gente faz sexo? Claro, isso tem muito prática, claro, cultural, os homens são mais educados, mais permitidos olharem para isso. A segunda é que os homens fazem mais associações sexuais, né? Eles veem uma boca vermelha, eles pensam
pensam em sexo. Eles ouvem tec-tec-tec do salto, eles pensam em sexo. Pega um carro potente, não, eles pensam em sexo. Eles conseguem linkar o sexo com muito mais coisas. Eles têm um aparelho, né, sexual que eles precisam mexer, né? Então, algumas mulheres até se irritam porque o cara dá umas mexidas, mas eles precisam organizar o equipamento, então isso faz com que tenha um contato maior com isso. Nós mulheres não precisamos tocar em nenhum órgão de prazer em momento nenhum do dia. Então isso são algumas facilidades, né, biológicas que fazem com que os homens fiquem mais próximos, né, do sexo. E eles têm um marcador biológico, um marcador fisiológico, né? Se eles tiverem uma ereção, eles sabem que eles estão prontos. E nós mulheres muitas vezes sofremos um estímulo sexual intenso, mas como é tudo interno, tu vai ver que teve lubrificação depois quando você for no banheiro. Naquela hora, se você não conectar com a parte psicológica do desejo, o teu corpo pode receber e você não conectar. Com o homem isso não acontece. Se o desejo aparecer uma ereção, ele vai perceber. E nós mulheres às vezes somos acionadas no desejo. Vemos um homem muito bonito, vemos uma cena sexual, uma cena afetiva, o nosso corpo responde e a nossa mente está em algum outro lugar, fazendo conta do supermercado, pensando o que eu tenho que imprimir para a aula online da criança amanhã, e que não para estar presente e sentir o que aquele corpo colocou. Então, talvez para nós mulheres seja um pouco mais desafiador, porque é mais difícil estar presente no corpo para sentir essa energia do sexo, né? Eu acho que, primeiramente, tem muito a ver com isso, né? O quanto a gente precisa se reconectar com isso, se permitir prazer, ficar no momento presente e perceber o nosso corpo. Na maternidade é um desafio, né? Mas não é regra. Eu acho que primeiro a gente tem que saber que com o filho tudo vai ser mais trabalhoso e que provavelmente vai exigir uma logística, vai exigir toda uma questão diferente do que eu tive, mas não necessariamente tem que piorar. Pode melhorar e muito. Ótimo. Né? A gente faz aqui na Bem Acolher, na Clínica o curso de casais grávidos, né? A parte da minha parte no curso é sobre o impacto do primeiro filho na relação do casal. E tu sabe que quando eu começo a falar de sexo, né? Eu falo lá de paternidade, de que essa mãe. Começo a falar de sexo, todo mundo fica desconfortável. Não, a gente tem que olhar para isso agora. Não, mas tem uma coisa tão mais importante que é o nenê chegando, né? Esse momento. Eles querem saber sobre educação, sobre ciência. E eu digo, olha, ali na frente vocês vão ver, né, que se o casal não estiver bem, a criança não vai estar bem. E hoje a gente sabe que o intestino não vai estar bem. Então a gente Também. também, né? E só que é um movimento da gente poder dizer que isso demora depois e esse depois às vezes nunca chega. Então a gente precisa olhar para isso em algum momento. Não, ou só olha quando a situação já está degringolando ou até já foi, né? Ou quando tem um sintoma bem difícil, tipo uma infidelidade. Não estou dizendo aqui que é o único jeito, mas muitas vezes acaba se dando o sexo, o desejo, e aí se fica muito pé da vida pelo outro isso, sem se dar conta que esse espaço estava vago. É um jeito péssimo e traz muita dor para todos os envolvidos, mas às vezes é o único jeito da pessoa acordar que algo está acontecendo na relação. Então, acho que a gente poder pensar que sexualidade é um assunto, né? Hoje eu provoquei dizendo, né, amor sem sexo é amizade. Né? Acho que nós ainda queremos acreditar que sexo não é tão importante. E se a gente levar isso muito a sério, a gente vai ver que quando a gente faz um contrato monogâmico de exclusividade sexual, né, quer dizer, eu sou tua mulher, quero que tu transe só comigo, e tu é meu homem, e eu quero que tu transe só comigo, é desonesto se eu não me colocar disponível para o teu desejo. A gente não devia dizer não. A gente não devia privar o outro de exercitar a sexualidade com a gente se a gente mesmo coloca como regra que isso seja né, uma condição. Agora, eu posso sim pedir para o outro o que eu preciso para que o meu desejo seja acionado. Eu posso pedir para o outro, explicar para o outro como eu funciono e posso principalmente acolher o jeito do outro para saber que às vezes a brincadeira vai ser do meu jeito e às vezes a brincadeira vai ser do jeito do outro. E às vezes a gente vai achar um terceiro jeito de uma brincadeira que os dois gostam de brincar. Mas esse intercâmbio e essa responsabilidade por fazer isso é algo que a gente
pega carona nisso, depois que tem filho, depois que casa, porque a relação é longa, é normal não ter sexo. Olha, eu atendi semana passada um casal em que ele tinha 67 e ela 63, e eu perguntei como é a vida sexual dele. Não tá tão boa, a gente tá transando aí uma, no máximo 2 vezes por semana. Adorei. E não tá tão boa. Isso para mostrar para os meus casais. Depois de quanto tempo vocês estão juntos? 43 anos. Casado há 38, mas 43. Sabe? Não tive vontade de gravar, para quando eu pensasse um pouco acelerar, eu ouvir de novo, sabe? Para não acreditar. E a frase foi: não tá tão boa, a gente tá transando uma, no máximo 2 vezes na semana. Viu só? Por último, eu vou te pedir, porque entra junto com isso tudo que tu já falou e que eu gosto muito, gostaria que tu repetisse pra gente aqui. Gosto muito quando tu fala, uma das desculpas, nós somos ótimos em arrumar desculpas, né, para aquilo que a gente realmente não tá afim de fazer. Mas uma das coisas que a gente diz, mas é que chega no fim do dia, tá cansada, geralmente é a mulher, né? Não tô disposta, não sei o que lá, porque como se fosse algo que fosse tomar mais da tua energia, como se você fosse gastar mais energia. E pode colocar a forma como tu fala. A polada que eu dou quando vocês me dizem isso, né? Eu acho que tem que olhar para o lugar que o sexo ocupa na nossa vida, né? Se ele é o fim do dia, né? Se ele é, enfim, o último da tradicionalmente se transa na cama, de noite, enfim, tem essa cultura. Os baianos dizem que não, que sexo não pode ser de noite, tem que ser outro horário que a pessoa está descansada. Eu já ouvi isso no baiano, achei lindo. Mas o que eu fico pensando é justamente isso, né? Qual é a importância que a gente dá pro sexo. E aí eu também vejo a nossa boa desculpa. A gente chega em casa, tá super cansada, não tá com vontade de tomar banho, vai lá tomar banho e se sente melhor. Não tá com vontade de organizar a casa, a gente organiza a casa e se sente melhor. Quer dizer, a gente faz um monte de coisa sem uma motivação inicial. Mas pro sexo, não. Sinos tem que dobrar, a vontade tem que aparecer, né, de um jeito. E aí eu tenho uma frustração para dizer para vocês, que as pesquisas mostram que o desejo sexual espontâneo nas mulheres é quase inexistente. Que as mulheres, em geral, vivem num estágio de neutralidade sexual, né? Então, geralmente as mulheres têm desejo espontâneo em 3 situações: conquista, quando tu quer pegar o boy; competição, eu tô disputando com alguma mulher; ou pico da ovulação. Aí eu pergunto pra vocês, uma mulher casada, que já conquistou e tá segura e toma anticoncepcional, vai ter desejo quando? Não. Então esse desejo espontâneo, ele nem existe, né? Se a gente for pensar esses 3 estímulos não são espontâneos, a gente percebe que os homens fazem associações e motivações para transar. E que nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Nós precisamos. Eu sempre brinco como um exercício assim: lembra da última vez que você falou que não queria transar, transou e se sentiu melhor depois e pensou: nossa, por que eu não transo mais? E os homens, quando eu pergunto isso no consultório, dizem porque ela disse não. Ou, às vezes, a mulher, né, porque ele diz não. Então, quando a gente tem que se dar conta, a gente tem que baixar a guarda. E que a sexualidade não pode ser algo para gastar energia. O quanto a gente não se autoriza que a sexualidade seja um recurso. Quando eu fico melhor depois que eu transei, quando o meu corpo responde melhor, quando o meu vínculo com o outro é melhor. Você usar a sexualidade como um recurso, quer dizer, agora é o meu momento legal do dia. Se a gente passa a olhar para isso e ver sexo como força, como potência, como eu sou gostosa, como eu tô maravilhosa, como a minha relação tá boa, como o meu ritmo cardíaco acelera, né? Como vou gastar umas calorias, vou dormir melhor porque vou produzir umas endorfinas, né? Se a gente olha para todas as motivações, né, e sempre não só sexuais, quando meu parceiro vai ficar mais feliz, o quanto a gente vai ficar mais cúmplice amanhã, é muito mais fácil eu concordar com iniciar. E se a gente for pensar, é muito louco, né? Porque o desejo, o ciclo de resposta sexual tem desejo, excitação, orgasmo e resolução. Só que o desejo, ele precisa, para acontecer a excitação, eu tenho que dar conta do desejo e criar um estímulo.
E o que acontece? Às vezes o cara chega para fazer um estímulo, ai não, para. Tu não sabe que se... Tu não tá com vontade agora, mas será que se ele te beijar, se ele te tocar, se te falar alguma coisa, se entrar naquele clima não vai dar vontade? Agora, para isso a gente vai ter que se desprender da neurocepção de ficar, ai meu Deus, hoje não, tem que acordar cedo, olha o meu dia, olha, não sei o que. A gente precisa trazer a cabeça pro corpo e experimentar quase um mindfulness sexual, assim, sabe? De que me toca aqui, o cheiro do outro, o gosto do outro, o toque do outro. Então, o que isso vai gerando para mim? Se a gente consegue voltar para o corpo e começar a olhar para tudo que está acontecendo com curiosidade, trazendo a nossa cabeça para ali, e ela vai querer viajar, né? E ela vai querer dizer, ai meu Deus, e amanhã eu tenho que... Ah, mas a gente trazê-la de volta, né? Quase como um exercício de atenção plena. E às vezes a gente pode usar até umas estratégias assim de fazer uma narrativa sexual, assim. Às vezes a gente vai, ai, ele tá botando a mão aqui, sentindo isso, ai, tem um calor aqui. E isso nos ajuda a ficar mais focada, o nosso corpo vai responder, né? E a gente tem que parar com a síndrome de piloto de avião, né? Tem mulher que parece que tá transar, é pior que pilotar um Boeing, sabe? Tem um checklist, assim. Temperatura e pressão, ok, né? Combustível, ok, tá? Tem que estar depilada, tem que estar cheirosa, o dia tem que estar bom, mandado mensagem. Ela, gente, sexo é uma coisa simples, até os bichinhos fazem, assim, né? Não é uma coisa pra complicar, né? A gente devia poder ter um lugar e um parceiro já tá apto, né, para o sexo. Isso complica demais. Complicar o sexo precisa ser uma métrica. E outra coisa que eu lembro das mulheres, para desculpa de estar cansada, é aquele livro do Paulo Coelho, 11 minutos. Né? Tem um livro do Paulo Coelho que alguém já leu, que ele fala, né, que o ato sexual em si, penetração, né, em geral não dura mais que 11 minutos. E eu convido os casados, as pessoas que estão aí, a me dizer se dura muito mais que 11 minutos. E às vezes tu deita na cama e fica meia hora dizendo pro cara, ai, não quero transar, ai, não, eu tô cansada, ah, não. Quando tu podia resolver a questão em 11 minutos, virar pra lá dormir. Às vezes leva meia hora dizendo que não, ainda gasta 11 minutos pra transar, vai dormir mais tarde. Então, e se é por economia de tempo, é melhor concordar. Ruim não vai ter, o teu corpo vai entrar no balanço. Então, eu lembro muito do Paulo Coelho, assim, bah, pensa só, vai ficar um tempão aqui negociando, enquanto esse tempo, ó, mata essa charada aqui em 11 minutos e vou dormir. Então, claro, brincadeiras à parte, acho que precisa simplificar. E às vezes mudar o horário. A grande questão é essa. Ok, Sara, você é uma pessoa muito matutina. Você está super ativa de manhã, mas de noite está se arrastando. Se teu parceiro chegar de noite, você vai estar super morrendo. Bom, a gente já sabe que para ti o sexo não vai funcionar à noite. É muito provável que ou você tem que dar uma dormidinha no fim da tarde, ou você precise... Né? Agora, de manhã tu tá a mil. Então, daqui a pouco você vai ter que dormir mais cedo e mudar o sexo para de manhã. Compensação, algumas pessoas ao contrário, são super elétricas de noite, né? E de manhã, nem tenta que eu não quero. Poder descobrir esse time sexual e perceber que hora do dia eu tô mais disponível. E o sexo começa a ficar muito legal quando a gente vira amante do próprio marido e amante da própria mulher, né? É óbvio que o melhor sexo ainda é o das 10 da manhã ou das 4 da tarde, roubado, né? Quando não deveria estar sendo feito espontâneo e legal. Alguém tem dúvida? Né? Aquele sexo que o desejo surge quando não devia surgir, que tem que ser arrumado, não é o sexo mais legal? Quantas vezes a gente dispõe que isso aconteça? Né? Quantas vezes a gente combina algo? Tudo bem, a gente trabalha, mas agora em home office, quanta gente está em casa junto com o parceiro e mesmo assim fica esperando bater 10h30 da noite para transar? Né? Não pode deixar o filho na vizinha um minutinho, se fechar dentro do banheiro se o criança for um pouquinho maior, criar esse jeito lúdico, né? Aí nós mulheres somos muito boicotadoras disso, né? A mulher tá lá na pia lavando a louça, aí o cara chega e te abraça, a gente diz o quê? Deixa eu acabar aqui que eu já tô indo. A louça não vai fugir. Antes fugir, mas não vai fugir. Às vezes o cara naquele momento, tá na sala, começa, beija, braço, sofá. Ah, não, deixa eu tomar banho. Aí talvez esse sexo, dentinho escovado, banho tomado, pijaminha na cama, seja um tira-tesão. A gente vai perdendo com
passar do tempo, essa coisa lúdica do sexo, essa coisa de brincar com a sexualidade, do se sentir qualificado no desejo do outro, né? E aí eu estava fazendo sobre falta de desejo, é um dos sites mais clichês. E eu fiquei pensando nisso, cara. Todos os sites que eu li apontavam para a solução. Saia da rotina, olhe para o seu parceiro e coisa. Mas parece que é tão simples daí que a gente não quer ouvir, entendeu? A gente daí quer complicar. Ah, não, sair da rotina é ir para um motel com a lingerie Santa Liga. A gente já faz uma pirotecnia, né? Não, sair da rotina é mais de noite, um dia transar de manhã. É eu ligar pro outro e brincar de sex shopping, de telesexo. Né? É eu mandar um nude. É fazer um movimento que faça esse jogo e que, claro, avisem o parceiro antes, estou querendo estranhar. Vi uma live com uma terapeuta muito louca que me disse isso, bem legal, pelo amor de Deus, senão eles vão ficar aí para as mulheres. Mas poder, entende, todos apontam para a solução, mas é que a solução exige ação. E aí, daqui a pouco, a gente quer a receita pronta, a gente quer alguma coisa. Se eu disser para uma paciente assim, você tem que tomar chá 5 vezes por dia que seu desejo vem, você tem que subir 20 quilômetros para pegar o chá, ela é capaz de ir acreditando. Agora, se eu disser para ela, você só precisa olhar para o teu marido e dizer para ele, eu gosto de ser tocada assim, experimenta, ela vai dizer, não, já fiz. Não adianta. Testem fazer mindful, sabe? Atenção plena. Testem chegar perto do parceiro, sentir o cheiro, sentir a textura da pele, sentir. E quando a cabeça quiser falar, ele não merece. Tem que dar um beijo hoje, não sei o que. Cala ela e diz, eu mereço. Eu mereço ter um sexo legal hoje. Meu corpo merece isso. E experimenta só se expor às sensações que a presença do outro gera. Se a gente escolher o parceiro, deve ser porque ele nos atrai, ou pelo menos nos atraiu muito lá atrás. Se eu fico atenta ao que está acontecendo no meu corpo agora, a chance disso ter uma resposta é muito grande. Então, é muito simples. É tão simples que chega a não ser fácil. E assusta, né? De tão simples. Daí eu quero te agradecer. Nossa, passou 1h20 a nossa live. Nossa, eu não tava 1h20. A gente não vê passar e daria para engrenar um assunto aqui. Eita, bastante coisa ainda para falar. Mas quero te agradecer a tua disponibilidade, teu tempo, né? De estar aqui conversando. Gostei muito da forma como surgiu o assunto e tudo que foi abordado aqui, tudo que a gente pode relacionar com a nossa saúde, né? Em especial intestino. E semana que vem eu vou falar com uma Nutri sobre isso, né? Sobre a questão intestinal, por que se fala tanto nisso. E até isso foi engraçado, porque não estava no script, eu não tenho estratégia nenhuma nesses negócios aqui. Bom, lives fenomenológicas. Eu só deixo a coisa acontecer e foi muito bacana a forma como aconteceu aqui hoje. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante e fico muito contente da gente ter esse momento aqui. Agradeço também a todo mundo que acompanhou até agora. Eu aceito sempre os teus convites em função para qualquer parceria de trabalho, que a gente tem tantas também por validar. E para mim foi uma grata surpresa saber que melhorar as relações de casal, né, ajudar as pessoas, né, olhar para a sua melhora como um todo da relação conjugal. E aí eu não consigo pensar em não melhorar a sexualidade, já que sexo é a base, né, para que a relação conjugal tenha força e tenha potência. Então, que a gente transe melhor e viva melhor, se não pelo parceiro, pela saúde do intestino. Um motivo extra agora, viu? Se ele não mereceu, o seu intestino merece. E se eu não mereço, ele não merece, que meu intestino merece. Eu comecei a pensar nesse sentido, assim, vou transar mais, nem que seja para a minha probiota e a academia render mais e o autocuidado valorizar mais, assim, vamos ficar mais atentos a ciclos negativos, porque na pesquisa o que mais fala é do ciclo negativo, né, para não piorar a nossa saúde física. E é tão mais divertido, é tão mais gostoso a gente viver feliz e
e com toda essa intensidade numa relação que pode ter os seus momentos desafiadores e os seus momentos prazerosos. E talvez para fechar, eu me lembro muito que me chamou a atenção um filme que eu assisti, Cavalo de Guerra, não tinha nada a ver com romance. E o cara faz algo muito desagradável para a esposa. E ele olha para ela e diz: do jeito que tá me olhando, você tá me amando menos. E ela olha para ele e diz: eu posso te odiar mais, mas jamais te amar menos. E eu acho que esse é talvez o que eu queira fechar dizendo, que a gente se dê conta que a gente pode detestar muitas coisas no nosso parceiro ainda, mas que isso não mexe uma vírgula do quanto a gente, se dispuser a ficar junto, vai amar cada vez mais, né? Então que possamos olhar mais para o amor e menos para o desagrado. Seria talvez Aê, a que coisa lindo, a fazer, né? que lindo. Muito obrigada, boa noite Boa e noite. em breve teremos uma próxima. Sim, sim, muito sim. Obrigada quem ficou até agora. Boa noite, gente. Eu vou salvar e quem quiser compartilhar e mandar para as amigas assistirem, que nem sempre a gente consegue ao vivo, né? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.